O irmão Alan Dack perguntou aí o que significa imagem e semelhança lá de Gênesis. Isso aí é um assunto que eu vou deixar o Lemão explicar, porque eu sei muito bem esse assunto, mas para dar uma chance dele ter galardão, então eu vou, vou deixar que ele explique. Então, o homem, quando fala em imagem, é você ver. Que eu estou vendo a imagem do Mário aí. Ó. E os irmãos que apresentam, isso aí é uma imagem. Então, o homem foi colocado no Éden a imagem e semelhança de Deus. A imagem porque ele era o representante de Deus. Quem visse ele estaria vendo Deus. E a semelhança seria todo o seu trabalho, todo o seu poder de execução, é administrativo. Só que com a queda, nós vemos que o homem foi chamado de semelhante, a semelhança de Deus. Por quê? Porque ele é responsável ainda. Ele não é mais a imagem de Deus, infelizmente não, né? Mas ele é a semelhança. Tem um versículo em Colossenses, deixa eu pegar aqui na Bíblia, Colossenses, é isso mesmo, Colossenses capítulo 1. Quando ele está falando do Senhor, Colossenses 1, versículo 15, ele diz assim, ó, acerca do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós vemos que o Senhor, ele foi feito à semelhança do homem, mas não à semelhança de Deus. De Deus, ele é a imagem. Inclusive, em Hebreus fala que é a exata imagem de Deus. Então, nesse sentido, nós vemos que o Senhor aqui presente, ele sim, era a imagem de Deus, a expressa imagem do seu ser. Agora, o que ele foi feito semelhante, ele foi feito semelhante ao homem, não a Deus, porque ele era Deus. O que ele se fez é a semelhança do homem, embora sendo Deus. Agora, o que sobrou para ele, ainda, graças ao Senhor, né, que Tiago é chamado que o homem é a semelhança de Deus, né? Isso que ele fala lá, deixa eu puxar o versículo aqui. Tiago, carreira, espécie, tomada, versículo 3:9. Tiago 3:9. Com a língua, né? Com a língua, né? Ou seja, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, quem realmente era a imagem de Deus, a exata imagem do seu ser, foi o Senhor Jesus. O que ele foi feito, falando outra vez, foi a imagem do homem. Perdão. A semelhança do homem. Então, foi inversa a ordem, né? O Senhor foi feito a nossa semelhança, mas ele era Deus. Por isso que ele foi feito a semelhança do homem, por ser Deus. Mas o que ele era, a imagem de Deus, exata imagem de Deus, porque ele era isso. Não sei se eu estou conseguindo responder, mas é o que a Escritura mostra para nós, é isso aí. Está sem som, Mário.
o que sobra em nós são ainda características de Deus também, que nós temos, né? Por exemplo, nós somos seres tripartidos. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos inteligência, Deus tem inteligência. Nós temos criatividade, Deus tem criatividade, não é? Nós temos um espírito que é capaz de se comunicar com Deus, de ter comunhão com Deus. Animais não têm. Nós temos linguagem, ou seja, Deus tem linguagem. Deus tem comunicação. Animais, embora o cachorro late, o gato mie, mas eles não têm um vocabulário, eles não têm uma linguagem. É muito complexa. A fala é uma coisa muito complexa. A linguagem é uma coisa muito complexa. Inclusive, por isso, quando você estuda um idioma, você vê a riqueza que é. E, por incrível que pareça, os idiomas, quanto mais antigos, mais ricos e perfeitos eles são. As línguas, elas desafiam a teoria da evolução. Porque elas não evoluíram, pelo contrário, elas regrediram. É que nem massa de modelar que você compra para as crianças, vem aqueles bastõezinhos todos coloridos, né? Passa meia hora a criança brincando com aquilo, ficou tudo da mesma cor. Ficou tudo cinza. E misturou tudo. E assim são as coisas da criação de Deus, eram lindas, coloridas, perfeitas. Com o tempo, tudo foi regredindo. E a linguagem é uma dessas coisas. A língua é uma dessas coisas. Deus, os animais não são criativos. Animal não tem criatividade. Se você analisar, o João de Barro, a casa dele é igual que ele fazia 1000 anos atrás. Não tem janela ainda, não tem porta, né? A porta não tem cadeado, não tem. Então, os animais, eles têm instintos que Deus colocou nele e eles obedecem esses instintos de forma animalesca. Não tem. São muito bons porque eles sobrevivem assim, né? E, por exemplo, tem uma coisa que desafia também a teoria da evolução, que é a migração dos pássaros. Tem pássaros que saem voando e viajam dias e dias sem parar para comer, porque viajam sobre o Oceano Pacífico, para ir botar ovo numa ilha que fica no meio do Oceano Pacífico. É que nem encontrar uma agulha num palheiro, né? E eles botam o ovo lá nessa ilha. E depois eles voltam. Agora, teoria da evolução, os pássaros tinham que ter morrido, muitos deles, até eles acharem o caminho, até o GPS começar a funcionar e saberem onde é que está a ilha, porque é uma ilha que até um piloto experimentado vai ter dificuldade de achar. Ele tem que ter mapa, tem que ter GPS e tudo isso. Mas Deus colocou essas aves um senso de direção e de encontrar esse lugar. Então, essas coisas são tudo determinadas. Vamos dizer assim, que os animais são programados. E o homem não foi programado, né? Porque se fosse programado, ele estava até hoje no Éden como um robô, um autômato. Ele não teria tido nem sequer a capacidade de se rebelar contra Deus. E quando Deus criou o homem, ele criou com essa possibilidade também. Não que ele criou com o mal no homem, mas ele criou um homem livre, totalmente livre de qualquer pré-programação, por assim dizer. Interessante, né, isso que você está falando, porque Adão, quando foi criado, Deus criou ele perfeito. Perfeito no sentido completo. Na hora que Deus soprou fôlego de vida nas narinas dele, ele sabia falar, ele sabia discernir. Ou seja, o dicionário já estava dentro dele. Ele sabia conjugar um verbo, o que era passado, o que era presente, o que é futuro. Ele sabia tudo. Deus fez ele completo. Eu sempre falo isso, que eu creio que Adão, para mim, foi o homem mais inteligente desse mundo. Porque Deus fez ele daquele jeito. Ele não tinha nada corrompido nele. Ele veio a ficar, né? Ele veio a ficar.
Agora, quando Deus fez ele estava, como o Mário está falando, ele sabia tudo, ele sabia falar, porque Deus deu o idioma. Não existe a coisa da evolução que ele foi aprendendo a balbuciar e saindo palavras, concluindo, demorou não sei quantos mil anos para o homem poder falar. Isso é um absurdo, é completamente contra o que Deus fez, né? Porque Deus fez criação, criou o homem e ele estava maduro, perfeito ali, no sentido como natureza, né? Ele estava completamente de acordo com os pensamentos de Deus. Inclusive, também, você está falando nós estamos falando de línguas, né, de idiomas, nós vemos que Babel foi isso aí. Deus deu idiomas. Cada família lá, cada grupo de pessoas foram batizadas com línguas, né? Começaram a falar um idioma que nunca na vida eles tinham aprendido aquilo ali. Começaram a falar. E só eles entendiam, mas eles entendiam o quê? Entendiam tudo também, eles não foram evoluindo. Eles aprenderam a língua, Deus deu língua para eles, e cada um foi para um canto. Inclusive, aquela língua primária, penso eu, ela foi desaparecida, né? Ela desapareceu, porque se eles tivessem ficado com a língua primária, eles conseguiriam se comunicar ainda. Porque se eles falavam a língua primária, e agora o fulano falava alemão, o outro falava inglês, o outro falava francês, eles iam se conversar pela língua primária, eles iam se entender. Mas Deus apagou a língua primária e deu novas línguas a cada grupo para que eles realmente cumprissem aquilo que Deus ordenou lá em Noé, que eles povoassem, né, multiplicassem, cada um por seu canto, e daí eles foram na marra fazer isso aí. Mas mostrando que Deus é que fez isso, né? Não é uma coisa evolutiva, né? É algo que Deus fez e perfeito. Você lembra o Esperanto, Mário? Está sem voz. Eu estava tentando fazer só com a transmissão de pensamento. O Esperanto foi uma língua que um cara europeu, não lembro se ele era húngaro, acho que era húngaro, ou polonês, não lembro. Ele quis criar uma língua universal, que todo mundo falasse. Eu cheguei a estudar Esperanto. Por exemplo, eu amo você, em Esperanto, foi a única coisa que eu lembro até hoje. Mi amas vin, assim que é o Esperanto. Mas quando você lê, você estuda um pouco Esperanto, você logo percebe que ele criou uma língua que é baseada nas línguas ocidentais europeias. Não tem nada a ver com chinês, com línguas africanas, com nada, absolutamente nada. Línguas indianas, sânscrito, nada. Ele fez uma cata nas línguas europeias, juntou umas palavras, fez uma gramática e achou que aquilo ia funcionar como língua universal. Não funcionou. Tanto é que o inglês hoje é língua universal, né? O que determina uma língua universal é o dinheiro. Não é nenhuma outra coisa, porque antes já foi o latim, antes do inglês foi o francês. O francês é que dominava no mundo inteiro. Todos os negócios eram feitos em francês. E se alguém aí trabalha nos Correios, vai perceber que todos os impressos do Correio são em português e francês, não inglês. E francês. Porque o Correio descende dos Correios franceses, que era a língua oficial dos Correios antigamente. E até hoje não mudaram isso. Mas a questão do idioma é interessante também, porque ela demonstra a criação de Deus, a glória de Deus. Ainda que tenha sido deteriorado, né, o idioma humano, mas um idioma é uma coisa muito complexa para pensar que aquilo foi evoluído. Tanto é que nós lemos a Bíblia e toda hora nós recorremos ao grego e ao hebraico, que são línguas mortas hoje, né? O hebraico hoje é falado o Yiddish, que é um outro hebraico modernizado. Mas o hebraico antigo e o grego antigo são línguas consideradas mortas, mas elas eram muito mais perfeitas.
Você pega um Novo Testamento em grego, a palavra amor no Novo Testamento não tem só uma palavra amor, tem umas 3, 4, tem diferentes palavras para diferentes tipos de amor. Então as línguas vão perdendo, elas vão nivelando por baixo, né? Agora, que língua falava Adão? Aí que tá, né? Hoje um irmão perguntou isso. Eu respondi. Eu respondi para ele, não sei. A Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz. Então, Mário, é isso que eu acabei de falar agora aí. Que a língua que Adão falava, ela sumiu. Porque todos falavam a mesma língua, não é isso? Isso é Gênesis capítulo 11, né? Todos falavam a mesma língua. Quando Deus deu o batismo das línguas lá, né? Uhum. Então, ele deu línguas lá na época. As línguas que nós temos hoje. Então, cada grupo, cada família saiu falando uma língua. Cada um foi para um canto. E aquela língua que era uma língua universal, eles perderam. Porque se eles tivessem ficado com elas, eles continuariam se comunicando. Então ela foi perdida. Isso é o que dá a entender. No batismo das línguas em Babel, o Senhor rompeu o que eles falavam e deu uma nova língua a cada grupo. Porque senão eles continuariam comunicando. Ah, você fala alemão, mas eu falo francês. Mas vamos continuar falando a nossa língua de antes, que a gente se entende. Né? Entendeu? Então, o Senhor, eu creio que ele cortou essa língua, que eu não sei qual que era, e deu novas línguas. Agora, qual que ele falava antes, nós realmente não sabemos, porque ela foi extinta. Eu vejo que foi extinta, extinguida, né? Creio eu, né, irmão? Estou falando como uma sugestão.